quero mostrar para você que a salvação não é a fé com as obras da lei. As obras da lei é uma expressão que encontramos na Bíblia. Gálatas capítulo 2, versículo 16. A compreensão mais frequente da condição da salvação é que a salvação é pela fé e também pelas obras. Esse é o conceito da maioria das pessoas e é pregado pela maioria das religiões. Salvação pela fé é uma doutrina da Bíblia e o homem não pode argumentar contra ela. Você pode ler Efésios capítulo 2, versículo 8, onde tem um versículo muito claro sobre este assunto. Contudo, o homem diz que ela é também pelas obras, ou seja, a salvação também é pelas obras. Consideremos agora o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Frequentemente somos brandos e complacentes em nosso falar, mas a Bíblia não é branda no seu falar. Ela é muito precisa. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 dizem o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aqui a Bíblia nos diz que a salvação é absolutamente pela graça e mediante a fé. A palavra mediante significa atravessar. É como dizer que a luz elétrica brilha pela eletricidade e mediante o fio condutor. É também como dizer que a água da torneira vem do reservatório do departamento de águas e mediante os encanamentos. O homem é salvo pela graça, mas o canal mediante o qual a salvação vem a nós é a fé. O canal não são as obras, mas a fé. É mediante a fé e nada tem a ver com as obras. Não é adicionar a fé às obras. É preciso saber que a fé e as obras são basicamente opostas entre si. A graça do Senhor Jesus é baseada no amor de Deus. Quando cremos, a graça e o amor fluem para dentro de nós. Como resultado, somos salvos, temos vida eterna e somos justificados. Nada disso é transmitido a nós por meio das obras. Graças ao Senhor que não é por causa das obras, porque eu poderia perguntar, e por que deveria sê-lo? A resposta aqui é que ninguém deve gloriar-se. É isto que temos em Efésios capítulo 2. O que Efésios capítulo 1 nos diz, leia o capítulo de Efésios capítulo 1, é que Deus quer que toda a glória seja para Ele. É por isso que Ele faz toda a obra. Os que trabalham merecem o pagamento. Quem quer que trabalhe, este mesmo recebe a glória. Porque Deus fez toda a obra de nos salvar. É para que Ele tenha toda a glória. A razão de Deus nos ter concedido a graça é que Ele receba toda a glória. Entenda isto. Ele não quer que trabalhemos para que não nos vangloriemos. Vangloriar-se é glorificar a si mesmo. Se fizermos qualquer coisa no assunto da salvação que mereça alguma glória, não agradeceremos nem louvaremos a Deus diante dele. Imediatamente diremos: sem dúvida a salvação é concedida a mim por ti, é a tua obra, mas acrescentei minha parte a ela. Se não tivesse acrescentado a minha parte, não seria como sou hoje. O homem gosta de superestimar seus próprios méritos. Ele gosta de superenfatizar suas próprias virtudes. Se Deus dissesse que cumpriria 99% da obra da salvação e que deixaria 1% para nós, este 1% silenciaria os céus. Os anjos não louvariam mais,
e as pedras não clamariam mais. Em vez de as pedras se tornarem os filhos de Abraão tornar-se-iam pedras, pois de 100%, alguns reivindicariam 1%. Eles então contariam a maravilha da sua própria obra e diriam: eu passei por aquilo desta maneira ou daquela maneira, ou por aquilo. Como você conseguiu passar? Outro poderia perguntar: como foi a sua contribuição? Cada um estaria se gabando de sua própria obra e Deus não teria possibilidade de obter glória nenhuma, porque o homem queria apresentar-se a Deus o mais grande possível. Agradecemos e louvamos ao Senhor que não é assim. Uma vez que Ele quer obter toda a glória, Ele não deixou uma única coisa para fazermos. No assunto da salvação, quando alcançamos o céu, teremos de dizer que ainda somos pessoas desamparadas. Somos capazes de chegar lá por causa da graça gratuita dele. Essa palavra gratuita, clara no céu, essa palavra gratuita que é tão clara, ela vai calar no céu todas as súplicas e encher de ações de graças e louvor. Tudo será ações de graças e louvor, porque tudo é realizado por Deus. Foi a sua infinita graça. Devemos ver que esta é a verdade da Bíblia, é a verdade da salvação da Bíblia. A obra do homem e a graça de Deus não podem ser misturadas. Uma vez que o homem trabalhe, isto entra em conflito com a glória. Portanto, se estou na rua, em minha casa ou na reunião do partir do pão, posso dizer de coração: Deus, agradeço-te e louvo-te, porque nada tenho a ver com a minha salvação. Minha salvação provém 100% de ti. Portanto, que posso fazer senão louvar-te e amar-te cada dia mais? Deus se agrada do louvor. A Bíblia chama determinado tipo de oração de repugnante, mas a Bíblia nunca chama qualquer tipo de louvor de repugnante. Algumas orações são rejeitadas por Deus, mas Deus nunca rejeita qualquer louvor. Deus quer ter toda a glória, pois Ele realizou toda a obra. Isso significa que podemos ser relaxados, quer dizer, isto não significa que podemos ser relaxados, não precisamos mais fazer o bem, o crente não faz mais obras, mas não para contribuir na sua salvação, mas porque ele é salvo. Efésios capítulo 2, versículo 10 explica: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, preparou para que andássemos nelas. Os versículos 8 e 9 nos mostram o que Deus fez por nós, objetivamente, no assunto da salvação. O versículo 10, imediatamente, nos mostra as questões subjetivas. Deus não nos salvou de maneira tola. Ele nos deu uma nova vida, nova natureza e novo espírito interiormente. O Senhor Jesus está vivendo em nós por meio do Espírito Santo e nos preparou para toda boa obra. Lembre-se de que Deus não incluiu essas boas obras nos 2 versículos anteriores, quando tratava de Deus nos salvar. Não importa quantas boas obras você tenha feito após ser salvo, a salvação ainda provém da graça. Não importa quão rápido você alcance espiritualmente, pois a salvação ainda provém da graça gratuita do Senhor Jesus. Mesmo que tenha uma obra como de Paulo, um resultado como o de Pedro, um amor como o de João e sofrimento como o de Tiago, mesmo que tenha todas estas 4 coisas, você ainda é salvo por meio da graça gratuita de Deus. No futuro, embora sua obra possa mostrar que é salvo, ela jamais será sua condição para a salvação. Minha fé não significa muito. Ela é apenas um receptor da obra de Deus, da graça de Deus, da salvação de Deus. O homem não é salvo por obras. Ninguém pode argumentar contra isto.
Mas o homem é muito miserável. Por ser seu coração obscurecido e cheio de pecado, por ser sua carne má e cheia da lei, embora ele reconheça a fé, ele pressupõe que deve também adicionar obras. O homem não vê que depois de ser salvo pela fé, que ninguém tem as obras. A salvação nada tem a ver com obras. Não estou dizendo que o salvo não precisa das obras. Nós damos atenção à obra, sim, com certeza, o salvo. Contudo, essa não é a condição para a salvação. A salvação é um problema totalmente diferente. Não devemos esquecer que a Bíblia diz que se dermos mesmo uma pequena atenção à obra, a graça de Deus é anulada. Leia isto. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Uma vez que é graça, ela deve provir somente da fé e não da obra. Romanos capítulo 4, versículo 4 e 5 diz o seguinte: Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Que versículo maravilhoso! Agora temos clareza. Se um homem pode ser salvo por obras, então a salvação torna-se uma recompensa. Não é mais a graça, mas torna-se algo que a pessoa merece. Se é algo que alguém merece, então não é mais gratuito. A palavra gratuitamente na Bíblia, Romanos capítulo 3, versículo 24, por exemplo, significa na língua original sem motivo. Em outras palavras, não existe razão para isso. O Senhor Jesus disse no Evangelho de João: odiaram-me sem motivo. João capítulo 15, versículo 25. Na língua original, pode significar: eles odiaram-me gratuitamente. O Senhor nunca fez nada para merecer aquele ódio, mas eles o odiaram a si mesmo. Não havia uma razão para isso. Era gratuito. A graça de Deus, naqueles 3 anos e meio, foi dada gratuitamente a nós. Somos como o filho mais novo de Lucas, da parábola de Lucas capítulo 15, começando ali no versículo 11. Um dia chegamos a Deus e dissemos: Deus, dá-me a parte da herança que cabe a mim. Deus nos deu o que deveríamos ter. Após tomarmos nossa herança, desperdiçamo-la com más companhias. Hoje voltamos à casa do Pai. A veste que usamos, nossos anéis, sandálias e o novilho cevado que comemos não são o que merecemos. Já gastamos o que era nosso por direito. Não merecemos o anel, não merecemos a veste, não merecemos comer o novilho cevado e não merecemos usar as sandálias. Que é então graça? Quando os que não merecem ser salvos são salvos, isso é graça. Graça é o que aqueles que não deveriam obtiveram. Aquilo que o filho mais novo levou da primeira vez não era graça. Ele já o gastou. O que ele recebeu da segunda vez foi totalmente graça. Sua própria porção foi gasta há muito tempo. Quando ele desfruta outra comida em casa, que não é aquela que ele merecia ter, isso é graça do Pai. Portanto, se alguém trabalha, a questão do salário passa a existir e não é mais graça. A graça está em conflito com o que alguém merece. Como então opera a fé? Talvez você está se perguntando, querendo saber. Se nós recebemos a salvação pela fé, como é que a fé opera? Quando não é obra ou labor, mas somente a fé no Deus que justifica o pecador, o ímpio, essa fé é imputada como justiça. Esta é a relação entre fé e graça.
Se é obra, então não é graça. Se é graça, então existe somente a fé. Crer é aceitar o que Deus realizou por nós, a nosso favor. Não é questão de quanto eu tenho feito. Devemos enfatizar que diante de Deus não somos justificados por aquilo que realizamos. Somos justificados pela fé naquilo que Deus realizou por nós. Hoje temos a justificação pela fé. Portanto, a questão da obra terminou para sempre, no assunto da salvação. Notamos Romanos capítulo 3, versículo 27. Esta palavra é baseada nos versículos 25 e 26. Ali diz como o Senhor Jesus se tornou um lugar de propiciação e como Deus justificou os que creem nele, os que creem em Cristo. Não é injusto que Deus faça isto. Portanto, o versículo 27 diz: onde, pois, a jactância? Onde, pois, está o orgulho? Onde, pois, vamos nos gloriar? Foi de todo excluída. Não há maneira de nos vangloriarmos. Não há mais possibilidade de nos gabarmos. A frase seguinte é muito importante. Ela diz: por que lei? Isso significa que não temos mais nada de que nos gabar. Por qual maneira estamos livres de nos vangloriar? Por qual princípio estamos livres de nos gabar? O versículo 27 continua. Das obras? É uma pergunta. Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Paulo pergunta como o homem pode ficar livre de se gabar e como a jactância pode ser removida. Sua resposta é pelo princípio da fé. Se alguém estiver no princípio da fé, então ele não estará no princípio das obras. Se é pelo princípio das obras, então a jactância não pode ser excluída. Mas agradecemos o Senhor. Hoje temos o princípio da fé, portanto, não podemos gabar-nos. Podemos somente louvar ao Senhor pelo que Ele fez por nós. Eu quero analisar mais um versículo com você antes de terminar este vídeo. Se me assistiu até aqui, ouça esse versículo, pois ele é muito importante. Existe muita confusão nele. Filipenses capítulo 2, versículo 12 diz o seguinte: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Muitos nos têm dito que Paulo disse explicitamente em Filipenses que temos de desenvolver nossa própria salvação. Se temos de desenvolver nossa salvação, isso não significa que temos de fazer alguma coisa? É verdade que o Senhor realizou a obra, mas o homem também tem de fazer algo. É como dizer que Jesus supre o material, nós suprimos o trabalho. E com os dois desenvolvemos nossa salvação. Uma pessoa diz isto porque não compreende a palavra da Bíblia. Se temos de completar nossa salvação, então o que o Senhor Jesus fez na cruz? O que ele cumpriu na cruz? Se algo foi cumprido, não pode ser cumprido novamente. Se você é filho de Deus, não pode tornar-se filho de Deus novamente. Se na cruz o Senhor Jesus disse claramente, está consumado, João capítulo 19, versículo 30, a cruz do Senhor Jesus cumpriu a obra da salvação. Ele cumpriu a obra de redenção. Uma vez que a obra da salvação e da redenção foram cumpridas, não há mais possibilidade de desenvolvermos esta salvação. Se ainda quisermos desenvolver nossa salvação, devemos primeiro destruir a obra da cruz. Devemos declarar que a obra do Senhor Jesus não foi consumada, que a obra do Senhor não foi concluída. Eis, pois, que temos porque temos que destruir, porque temos que desenvolver esta salvação. A Bíblia diz claramente que Cristo completou toda a obra da salvação, e este versículo, Filipenses capítulo 2, não quer dizer isto. Mas
Por que então Filipenses capítulo 2, versículo 2 diz que devemos desenvolver nossa salvação? A palavra desenvolver na língua original carrega o significado de para fora. Esse é o significado. Desenvolver aí significa de para fora. Devemos operar para fora nossa salvação em temor e tremor. A palavra de Paulo parou aqui, quando ele citou, quando nós lemos esse versículo. Se tivéssemos parado aqui, não saberíamos o que ele quis dizer. O que se segue é o versículo 13, que diz o seguinte: porque Deus é que efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Uma vez que Deus operou em você, agora você o desenvolve. Se Deus não operou em você, não temos como operar para fora. Desde que Deus tem operado em nós, podemos operar para fora. Deus já nos salvou interiormente e nos deu vida. Agora, não há outra maneira, exceto deixá-lo vir para fora. Deus não quer que trabalhemos, Ele quer que operemos para fora. Portanto, essa não é uma questão de salvação ou perdição, vida eterna ou morte eterna. Esta é uma questão de se alguém recebe ou não recompensa após sua salvação. Deus já operou em você, levando-o a querer e realizar seu bom prazer. Portanto, você tem de desenvolvê-la. Esta é a condição adequada de um cristão. Em outras palavras, esta é a nossa obra após a salvação. Se um homem ainda não foi salvo, ele não pode desenvolver sua salvação. Se um homem não tem vida, ele não pode expressá-la. Somente após o homem ter sido salvo, ele pode desenvolver sua salvação, ou melhor, expressar a salvação, mostrar as obras da salvação. Portanto, podemos ver que não existe tal coisa como ser salvo por meio das obras, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. Não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.